Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão brasileira, do pecuarista inteligente, do pecuarista que quer ir para o futuro, do pecuarista que se preocupa em aprender algo diferente a cada dia. E no programa de hoje, nós vamos ter um convidado muito especial com um tema muito relevante. Para quem trabalha na pecuária, para quem trabalha no campo, às vezes fica distante a imagem da energia que certas pessoas empregam no seu dia a dia, no seu trabalho, e a preocupação de verdade que o criador tem com o seu rebanho. No dia de hoje, nós vamos trazer um convidado que eu gosto muito, que eu aprendo muito e, sobretudo, admiro pelo cuidado, sobretudo pelo carinho e a sensibilidade em produzir com tanto amor, antes de uma carne de qualidade, animais. Na verdade, não produzir, mas cuidar desses animais. Eu tenho a honra e o prazer de apresentar e convidar no dia de hoje para esse bate-papo Ricardo Sex, do Beef Passion e do Spa Bovino. Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra poder estar com você aqui no Criação Positiva. É um prazer todo meu, uma honra estar aqui, uma honra poder falar, né, para uma pessoa tão especial como você e contar um pouco dessa história que a gente faz, dessa história que a gente constrói com os animais. Eu sou uma pessoa que nasci numa propriedade rural. Desde muito cedo, o abatedouro municipal ficava a 200 metros de casa e eu comecei a ver esse processo. Meu pai tinha uma sensibilidade grande. Ele dizia que boi era animal sagrado. E isso, de certa forma, traz uma sensibilidade maior para a gente, né? E aí E meu pai, ele era muito cuidadoso, por exemplo, eu gostava de tomar leite no curral. Você não podia ficar em qualquer lugar, você entendeu? Tinha que ficar naquele cantinho, ele ia lá, pegava a caneca, ele tinha o jeito dele, ele chamava as vacas na sequência todos os dias, porque senão dizia que elas estressavam. Então ele era muito cuidadoso, né? E a gente foi pegando essa cultura, né? Eu, muito jovem, comecei a trabalhar no açougue, com 15 anos, e comecei a ter algumas percepções sobre o animal que eu desossava hoje, que eu cortava hoje, com aquele de ontem, e comecei a pensar em algumas possibilidades de, por que essa carne é melhor, por que essa carne é diferente da de ontem, por que o cheiro que fica na mão é um cheiro diferente. Eu tinha uma bicicleta, eu pegava a minha bicicleta e eu ia, porque lá o município é pequeno, né? Eu ia nos produtores para entender um pouquinho o que eles faziam. Vem cá, qual a sua raça, o que você dá, qual a sua alimentação do seu animal. E naquela época eu comecei a ver que a raça fazia a diferença e o jeito que a pessoa manuseava, o jeito que ele tratava fazia diferença, né? Saí desse processo, trabalhei 3 anos e pouco, fui fazer engenharia, sou engenheiro eletricista, e terminei a engenharia, fui trabalhar com engenharia logo na sequência, e me formei em 84, em 88 a minha esposa ganhou um pedaço de terra, e ela disse que ela não ia vender e tal. Eu falei, então a gente vai começar a trabalhar aqui nessa terra. E eu comecei, o nosso primeiro confinamento foi em 1988, lá onde hoje é o Spa Bovino, né? E comecei a ter um aprendizado grande mexendo com isso e talvez tendo aquelas percepções de infância e melhorando o processo, melhorando genética, melhorando o entendimento sobre esse processo. E isso veio, né, até que a filha mais velha, a Amália, falou assim, pai, vamos criar a nossa marca de carne, né? E quando ela me falou isso, eu falei assim, no primeiro momento ela falou, eu não quero porque eu já tinha as atividades. Eu falei, não, mas você cria com seus irmãos então e eu vou tentar produzir o melhor animal para a marca, né? E comecei a escrever conceitualmente o que eu queria do produto. E até eu virei para ela e falei assim, filha, nós vamos produzir a melhor carne do Brasil, né? Eu fiquei com aquela confiança e a gente veio num estudo um pouco maior e a gente veio
pesquisando, né? Hoje a gente faz pesquisas com várias universidades, com a Embrapa, né? No sentido da gente entender um pouco melhor esse processo do que você pode fazer com o animal, de que forma que você pode transformar um animal para algo melhor que ele pode vir a nos nutrir, né? E você também dá uma melhor qualidade de vida para ele. Ricardo, eu conheço o spa bovino e é encantador. Acho que é até difícil retratar aqui numa entrevista a energia que aquilo tem. E às vezes as pessoas, até quando eu conto assim, as pessoas não acreditam muito o que acontece lá. Você pode contar pra gente um pouquinho quais são esses pressupostos, né, que você chegou à conclusão, quais são esses pilares que você utiliza lá para fazer com que esse animal primeiro tenha os pré-requisitos para se tornar depois uma carne de excelência? Paulo, os princípios, né, que eu uso para os animais são os princípios que eu uso para a minha vida. Onde é que a gente se sente melhor? Aonde é que a gente está melhor? Né? Então, somos seres sencientes. Os animais são seres sencientes. Então, o que nos conforta? São o conforto que nós conseguimos com os nossos sentidos. Os animais, o que conforta os animais? É o conforto aos sentidos dele. E quando você começa a dar novas referências de cuidados aos sentidos do animal, o animal vai percebendo que você é um cara legal, que você é um cuidador. Então ele faz questão, você passa assim, eu passo, ele parece que ele fala assim, você não vai vir aqui não, estou te esperando, você entendeu? Então eu acho que essa energia que a gente cria num ambiente com pessoas que são agradáveis, a energia que é possível criar lá no spa bovino, fazendo essa interatividade com eles. Eles recebem muito bem e eles retribuem muito bem esses cuidados. E quanto mais você vai fazendo os animais esquecerem dos instintos primitivos dele, quanto mais você vai mudando os instintos primitivos, mais dóceis eles vão ficando, mais fácil manejá-los, mais fácil embretá-los. É uma referência que eles têm de cuidados. Eles fazem a questão da nossa presença e essas referências que ele adquire, e você dando sequência nele, com o passar do tempo, eles vão ficando com uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, você vai dando uma condição de você insensibilizá-los melhor. Né? Então, eu acho que hoje, assim, dentro do conceito da Beef Passion, muito conteúdo que existe na carne é fruto dessa agradabilidade que o animal tem baseado nos cuidados que ele recebe. E a leveza que talvez ele tenha no momento da insensibilização. Então a gente trabalha com referências de som, de imagem, referências de cheiro, olfato. O animal tem um olfato muito aguçado. Então hoje lá na hora do abate a gente coloca um cheiro legal que ele já está acostumado, que todo dia ele é tratado ao som de berrante e esse mesmo som ele recebe lá naquele momento. Então as referências que você dá para ele em vida, para que eles possam levar até o último momento da vida dele. E que essas referências sejam positivas e que você consegue fazer dele um ser que você vai extrair o melhor dele. Eu sempre gosto de falar que é o seguinte, que tanto no ciclo da vida como na cadeia alimentar, você potencializa energias, desde que você começa lá na construção de perfil de solo e você vai fazendo essa construção positiva, porque no final, se você conseguir fazer com que o boi seja, a morte dele seja no melhor status de vida dele, nós vamos estar seguros que a gente vai estar comendo uma carne de excelente qualidade e nós vamos ser nutridos com isso. Então eu acho que toda morte de um ser bem cuidado, ela se justifica pela finalidade que ela tem dentro da cadeia alimentar. Você já respondeu a pergunta que eu ia te colocar na saia justa agora, mas você talvez seja a única pessoa do Brasil
que eu tenho a liberdade de fazer essa pergunta, porque nós estamos num momento de ideologias diferentes e super respeitáveis de pessoas que não comem carne bovina ou qualquer tipo de animais por princípios, né, por ideologias, e muitos com uma narrativa de que, mas os animais são maltratados, você, né, não precisa comer animal, o animal não nasceu para isso, a gente pode evitar e transformar o nosso hábito alimentar num hábito mais suscetível a outras proteínas, né? E quando a gente vê essa história toda, a gente sabe que, pelo menos lá na forma como você prega e faz, isso não parece muito ter a ver. Como que fica para o Ricardo, pessoa, ser humano, lidar com esse aspecto efetivamente de cuidar de um animal que passa a ser quase da sua família? Eu fui lá e vocês chamam pelo nome o animal e tal, essa quase é uma relação de animal de estimação. E no final das contas você chegar àquele momento que você chama de insensibilização e o animal morrer, ser abatido para efetivamente servir de alimento. Como que fica o Ricardo? E conta o seu ponto de vista sobre isso, que eu acho que é interessante. Eu me sinto bem. Vou te dizer por quê. Eu li um livro da doutora Ana Cláudia, que o título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse dia só vale a pena viver se você está bem com seus sentidos. Se você viveu bem com seus sentidos, você morre bem nos seus sentidos. Então você veja bem, o ciclo da vida, nós só estamos vivos porque existem mortes. Agora, você fazer um ser melhor a cada dia é uma missão muito legal. Eu me sinto bem porque a gente vai desfrutar depois de uma comida que vai fazer bem para a nossa saúde. Então, e mesmo que o seguinte, o boi bem integrado, ele contribui muito para o meio ambiente. Os resíduos dele, o que ele deixa, né, no solo, ele faz uma transformação muito grande. Então, quando você integra bem ele, o resultado final é um meio ambiente melhor, né? A gente torna as pessoas que mexem com os animais melhores. O ambiente na família das pessoas são melhores porque eles não saem para brigar com os animais, eles saem para ter uma boa convivência com os animais. Então eu acho que essa parte social é uma parte importante, a parte ambiental é uma parte importante e o resultado final é uma comida de excelente valia para nós. Nós nos tornamos pessoas melhores comendo coisas melhores e criar um nível de consciência melhor para o consumidor em função de um processo de produção. Eu acho isso magnífico, Paulo. No final do dia, a morte não é um problema em si. Aliás, a morte é uma questão natural. O problema em si é como a gente lida durante o nosso processo de vida, né? Maravilhoso. Ricardo, ficou pequena a entrevista e nós vamos voltar para uma segunda entrevista então, porque a gente quer saber como é que isso vira carne e como é que isso impacta na vida e na qualidade de vida das pessoas. E aí no próximo programa você vai contar pra gente sobre a carne maravilhosa do Bife Passion. Muito obrigado, uma honra ter você aqui e espero você até a próxima entrevista. Obrigado, Paulo, é um prazer estar falando da essência daquilo que eu faço e é muito gratificante. Com essa reflexão, a gente encerra mais um Criação Positivo. Até a próxima com o Ricardo, contando um pouco mais sobre a carne Bife Passion.